Esse é o podcast Passos de Coragem. Durante essa temporada, eu quero te lembrar que o ano ainda não acabou e que ainda dá tempo de recomeçar com coragem. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Natália e esse é o segundo episódio do podcast Passos de Coragem. Lancei esse podcast semana passada e o objetivo é ter um episódio por semana, toda segunda-feira às 7 horas da manhã. Para a gente já começar dando os passos de coragem, não é mesmo? Eu lancei esse podcast com o intuito de inspirar e encorajar você para a gente fazer trocas, para a gente conversar, porque quando eu escrevi esse livro aqui, que eu escrevi Passos de Coragem também, esse é o nome, quando eu escrevi ele, eu escrevi com esse objetivo de inspirar e encorajar. Eu conto um pouco da minha história, de quando eu fui morar na China, trago aprendizados, né? Aprendizados que nós temos em uma cultura totalmente diferente, quando a gente sai totalmente da zona de conforto, quando a gente muda, enfim. E esse é o objetivo com esse livro, mas esse livro ele está aqui, físico, que inclusive se você quiser adquiri-lo, você pode. Mas eu quis criar esse podcast aqui para ser uma troca, para nós estarmos semanalmente dando passos juntos. Então, toda semana vamos ter passos práticos para a gente dar na nossa vida, que eu vou dar na minha também, você vai dar na sua também, para a gente fazer essa troca, sabe? E o passo da semana passada foi escrever num papel coisas que nós ainda gostaríamos de fazer esse ano. Sabe, lá no ano passado, no começo desse ano, quando você escreveu as suas metas, os seus objetivos para o ano de 2025, talvez alguns deles você ainda não conseguiu cumprir. Mas, como eu falei no episódio passado, ainda dá tempo. Nós ainda temos algumas semanas até o final do ano e ainda dá tempo de você ou fazer algo ou pelo menos começar. O que eu acredito é que nós não precisamos esperar o ano de 2026 para começar algo. Nós não precisamos esperar a segunda-feira para começar algo. Então, no episódio passado, o passo que eu falei foi a gente escrever no papel. Não sei se você já escreveu, se você ainda não assistiu, assiste o episódio passado, mas foi escrever num papel passos que você ainda quer dar nesse ano. Eu escrevi aqui no meu papel, eu deixo visível aqui para eu ver todos os dias, não sei se você escreveu, se não, escreva aí alguns passos práticos, então tá aqui no meu papel, pra gente fazer ainda esse ano. E eu sei que talvez venha aquele sentimento, aquele pensamento de que tá pesado, de que talvez sim, você escutou esse podcast e talvez você estava super entusiasmada e pensou, tá, talvez ainda dê tempo, sim, ainda faltam algumas semanas, ainda dá para eu começar, mas aí você vai empurrando, você vai, parece que começa a ficar pesado. Não sei se isso é para vocês também, porque parece que o recomeço exige tanto, né? Parece tão pesado, parece que são tantos sacrifícios, parece que é tão desafiador, parece que é algo tão uau! E aí vem aquela sensação de peso, aquela cobrança, aquela frustração, né? E aí o que a gente faz? A gente a gente paralisa. A gente fica esperando o momento ideal. Talvez quando eu tiver mais tempo, mais energia, mais recursos, mais dinheiro. Mas a verdade é que o momento ideal não vai chegar, porque o momento ideal já chegou. O momento ideal é agora, é aqui, é começar já. A gente acha que só vai recomeçar se for tudo perfeito. Mas e se o recomeço for mais leve? Eu contei aqui para vocês de que eu gostaria de ter lançado o podcast assim que eu lancei o livro. Eu lancei no ano passado. E eu já tinha isso na minha mente, né? Deus já tinha falado comigo sobre eu começar o podcast assim que eu começasse o livro, mas eu não comecei. Eu adiei, eu fui procrastinando, eu fui empurrando. E ao longo desse ano de 2025, eu fui fazendo isso. E aí, quando eu decidi, não, agora é a hora, eu vou fazer isso acontecer, não importa o que aconteça. Eu fui atrás de pessoas para me ajudar a fazer vinheta, fazer arte, fazer várias coisas. E pessoas até falaram que iam me ajudar, mas aí depois não me ajudaram. Várias coisas aconteceram para que eu realmente parasse e para que eu começasse ano que vem, porque vamos lá, né, minha gente. Se eu simplesmente falasse assim, tá, vou começar no começo de 2026, né?
nossa, dar um passo de coragem, começar um podcast no começo do ano, uau, não sei o que, não sei o que. Mas tinha algo, eu sentia no fundo do meu coração que eu precisava começar nesse ano. Não importa o que acontecesse, que pelo menos a primeira temporada eu precisava lançar esse ano. E independente do que aconteceu, eu peguei e falei assim, não, eu vou fazer, eu vou dar esse passo, eu vou fazer sozinha mesmo, eu vou fazer com o que eu tenho. E eu comecei. Porque o primeiro passo, ele não precisa ser gigante, ser perfeito, ser uó, ele só precisa ser possível. E aqui, gente, eu quero falar com vocês. Se o primeiro passo fosse tão pequeno, que fosse impossível de não ser feito, eu quero te apresentar aqui um conceito que mudou a forma com que eu enxergo hábitos, que são os micro-hábitos. A ideia vem de pesquisas de comportamento, que Brian Fogg ele fala bastante no seu livro. E o que isso quer dizer? São ações tão pequenas que são impossíveis de não serem feitas. Elas não exigem uma motivação gigante, nem tempo demais. Elas só precisam de constância e não de perfeição. Talvez o que está difícil de começar, talvez o que você colocou na sua lista, que você não está conseguindo ou que talvez esteja parecendo um peso, o problema pode ser que seja o tamanho da ação. Talvez você colocou algo tão grande que para dar um primeiro passo agora seja muito grande. E os passos, como eu sempre falo, né? Pequenos passos são melhores do que grandes passos não feitos. Então, nós vamos trabalhar aqui com passos de coragem, que podem ser pequenos, que podem ser grandes. E eu quero trazer aqui para vocês esse conceito para a gente reduzir aquela lista que eu falei lá no primeiro episódio, para a gente reduzir em micro hábitos. Algo tão pequeno, tão fácil, a gente vai quebrar, vai simplificar aquilo. Então, vamos pensar que você colocou nessa lista que você quer começar a escrever um livro, ou que você quer escrever um livro esse ano de 2025. Assim como o meu exemplo, eu escrevi o meu livro, Passos de Coragem, eu escrevi ele em 2023 e eu escrevi em novembro, de novembro até dezembro. Eu já comentei com vocês, né? Escrevi do dia 7 de novembro ao dia 7 de dezembro. Então, se você quiser colocar esse objetivo na sua vida também, na sua lista também, escrever um livro ainda esse ano, você pode. Mas talvez está sendo um peso, né? Porque você falar, né? Eu vou escrever um livro ainda esse ano, parece ser um monstro, né? Um bicho, eu sei como que é. Eu já escrevi um livro, eu sei muito bem como que é. Então, o que eu quero sugerir para você é diminua isso, destrinche, quebre isso em um pequeno hábito, um micro hábito. Coloca que você vai abrir o Docs no seu computador e escrever um parágrafo. Não pensa que é para publicar um livro. Inclusive, essa é uma dica. Se você quer escrever um livro, escreva sem pensar que é para publicar. Depois você vem com a parte de vendas, com a parte de storytelling e mil e uma coisas. Mas escreve um livro como se você estivesse escrevendo para você do futuro, para você ler depois. Inclusive, gente, eu comecei a ler o meu livro. Eu já fiz várias anotações no meu livro, desde que eu escrevi aqui, ó. Para passar pela insegurança, precisamos primeiro reconhecê-la. Eu não tinha lido o meu livro desde que eu escrevi ele. Faz 2 anos que eu escrevi o meu livro, eu não tinha lido ainda. E aí, desde que eu lancei esse podcast, eu comecei a ler o meu livro, escrever, meditar, refletir. E eu estou sendo inspirada pelas minhas próprias palavras. Então, se você quer escrever um livro, escreva como se fosse para você do futuro. Depois você pensa na parte de marketing, de vendas e todas essas coisas que com certeza você precisa pensar. Mas escreva com o seu coração, sabe? Esse é um conselho que eu posso te dar. Você que quer escrever um livro. Um outro exemplo. Começar a aprender uma nova língua. Baixa o aplicativo Duolingo. Ou se você quiser aprender mandarim, baixa o aplicativo Hello Chinese. Abre e faça isso por 3 minutos. Aí amanhã você faz por 5, amanhã, depois de amanhã você faz por 7, 8. E aí você vai fazendo, aí depois você começa, você investe num curso, numa professora, em alguém que realmente, né, tem ali vivência, um expert que pode te ensinar. Mas começa com o que você tem hoje, que é um celular, você tem, né? Um aplicativo ali que você pode baixar, que você pode começar a aprender aquela nova língua ainda esse ano. Quer voltar a treinar? Coloca uma roupa de treino, faz 5 agachamentos, só 5.
Você vai ver que você vai conseguir. Ou faz aí com o que você tem, com o seu pijama, antes de tomar banho. Faz do jeito que você consegue. Só começa. É constância, você começar, é você continuar. Então, você abriu o Docs, você escreveu um parágrafo. Amanhã você abre o Docs de novo, escreve mais um parágrafo. Depois de amanhã você já vai ter escrito mais de 2, 3 parágrafos. Você coloca a roupa de academia hoje, faz só 5 agachamentos. Amanhã você coloca de novo. Eu te garanto, por experiência própria, você não vai fazer só 5 agachamentos amanhã. Você vai fazer um pouco mais, aí daqui a pouco você vai querer ir para academia. Você vai estar fazendo isso com constância. Seja fiel no pouco, a Bíblia já diz. Seja fiel no pouco. Às vezes, o passo que Deus está esperando de você é um passo pequeno. Como eu digo para vocês, um passo de coragem não precisa ser um passo de coragem gigante. Ele só precisa ser um passo de coragem. E sabe o que acontece? Quando você dá esse primeiro passo mínimo, você abre uma porta, você cria um movimento, e aí esse movimento gera mais movimento. E à medida que você coloca um passo sobre as águas, você coloca o outro, e o outro, você vai caminhando, você vai criando um caminho para andar sobre as águas. Quantas vezes eu já disse, eu vou ler uma página do livro, e aí eu acabo lendo 3, 4, e depois eu digo, eu vou treinar só por 10 minutos, bem rapidinho, e eu acabo treinando 30, 40 minutos. E por que isso tudo funciona? Primeiro, porque reduz resistência mental. Seu cérebro, ele tem menos resistência ao que parece ser fácil. Ainda mais nos dias de hoje, não é mesmo? Aí é mais fácil fazer 5 agachamentos do que ir na academia, do que descer, do que ir até a academia. E aí você faz esses 5 agachamentos e o seu cérebro vai se acostumando com o que é fácil. É mais fácil escrever um parágrafo do livro, com certeza, do que escrever um livro inteiro. Mas aí você vai escrever um parágrafo, 2, 3, 4, você vai ter escrito um capítulo, 2 capítulos, daqui a pouco você vai ter escrito um livro. Assim como eu. Só continua, diz que tonho. Aí o segundo, você vai gerar consistência. Você sente que está sendo fiel. Aí mesmo que pareça ser pouco, é semaninha após semaninha, né? É um episódio do podcast Passos de Coragem por semana. É um passo prático que a gente coloca por semana. Aí você vai construindo um novo ritmo. E lembre-se, a nossa vida não é feita a curto prazo. A nossa vida é feita a longo prazo. Quantos anos você quer viver? Você que está me escutando aqui, talvez você tenha 30 anos, assim como eu, que vou ter 30 anos aqui, menos de 2 meses. Você acha que você vai viver quanto mais? O dobro? Um pouco mais que o dobro? Então, construa a sua vida pensando nisso. Pensando a médio, a longo prazo. Não em 5 meses, não em 1 ano, em 10 anos, em 20 anos. E terceiro, você vai criar um efeito dominó. Quando você faz um pouquinho, né? Você faz um negocinho do dominó. Você faz um, aí bate no outro, aí bate no outro, aí vai. Você vai criando um efeito dominó. Isso para o macro, né? Isso a longo prazo. Você treina um pouquinho aqui a longo prazo, em 10 anos, você talvez não consegue ver o que você faz no seu corpo, treinando 30 minutos hoje, treinando 30 minutos amanhã. Mas e daqui 5, daqui 10 anos? E a longo prazo? Era só um parágrafo. Escrevi um livro inteiro. Era só aprender como diz oi em mandarim. Ni hao. E aí eu aprendi uma frase inteira. Ni hue shou zhong ema. Então, se você está recomeçando agora, assim como eu, não tente fazer tudo, só faça alguma coisa. Começa com o que você tem hoje. Muita gente acha que coragem é fazer algo grande, ousado, gigante. E sim, isso também é coragem. Mas coragem também é você fazer as coisas pequenas no dia a dia, que te aproximam mais dos seus sonhos, mais de quem Deus te criou para ser, mais do que está dentro do seu coração. E se coragem for você não clicar no botão soneca quando o despertador toca e acordar na hora que é para acordar, você decidir comer uma fruta ao invés de um chocolate, ou você assistir um episódio do podcast Passos de Coragem ao invés de ficar rolando o feed do Instagram. Então, se você foi inspirada por esse podcast, compartilha com alguém que precisa
dar um pequeno passo, um micro hábito, criar um micro hábito hoje, dar um pequeno passo de coragem nessa semana ainda. E o passo da semana, né? O passo prático, o passo de coragem que a gente vai dar essa semana é você pegar o seu papelzinho que você tinha escrito as coisas que você ainda quer fazer essa semana. Então aqui, ó, ler o meu livro. Eu quero ler o meu livro ainda esse ano. Então diminui isso, cria isso em micro hábitos. Então eu vou colocar ali que eu vou ler um capítulo, uma página por dia. Eu não sei o que você colocou. Voltar a treinar, coloca que amanhã de manhã você vai acordar 5 minutos mais cedo, só 5. E você vai fazer 10 agachamentos nesses 5 minutos que você tem. Diminui isso em micro hábitos. Se for aprender mandarim, ó, já fica aí, ó. Oi, mandarim ni hao. Então, ó, você já aprendeu uma palavra e dá o seu próximo passo, o seu próximo micro passo. Tem que ser algo tão simples que seja impossível de você não cumprir. Se esse episódio te encorajou de alguma forma, comenta aqui ou comenta lá no Instagram pra mim. Qual é o micro hábito? O que você decidiu que você vai fazer? Algo tão pequeno que você não deixou de fazer. Comenta comigo, eu quero celebrar com você, eu quero que a gente possa celebrar essa conquista junto, porque sim, é importante a gente celebrar também. E semana que vem tem mais. Na próxima segunda-feira, às 7 horas da manhã, mais um episódio do podcast Passos de Coragem. É um episódio por semana para te lembrar que você não está sozinha nessa jornada. Até semana que vem.